Quem quer fazer a primeira? Presidente, um prazer estar aqui novamente com o senhor. Meu nome é Salomão, sou assessor do. Já nos vimos. Já nos vimos algumas vezes. Ah, tem que ficar em pé, porque senão você não Ah, aparece claro. Não, só para se na televisão. apresentar e fazer a Bom, pergunta. Salomão, sou assessor do CPDOC. No seu texto, referente ao Joaquim Nabuco, o senhor coloca: os seres humanos se modificam, se refazem, e deixando no recôndito da alma as primeiras experiências, mesmo que elas os tenham levado a se conceber de uma certa maneira, podem acabar por atuar de outra. E, nos casos mais exitosos, alcançar grandeza, como Joaquim Nabuco alcançou. Eu queria perguntar para o senhor, por gentileza, de que maneira o senhor se refez enquanto ser humano, dentre todos os desafios que o senhor enfrentou enquanto presidente da República, para poder alcançar a grandeza? Bom, não cheguei lá ainda. Eu me referi ao Nabucco porque aí é uma coisa mais de psicanálise a respeito da interpretação da famosa frase do Nabucco quando ele foi visitar o engenho da madrinha dele, não sei o que e tal. Bom, o Nabucco, você sabe, tinha toda uma formação senhorial, né? Ele se refere ele achava que os escravos queriam tê-lo como senhor, não sei o que e tal. E depois ele foi a grande voz de protesto contra a escravidão. Se for para fazer algum paralelo, assim, é o seguinte: eu não nasci senhor, eu não tinha por que ter uma identidade com as classes superiores. Mas efetivamente, na vida, você tem que se refazer, porque é muito difícil você nasce num ambiente, aquele ambiente você é criado ali e tal, você passa a ver tudo a partir daquele prisma. Você entender a diversidade e se colocar do ponto de vista do outro não é fácil, né? Bom, no meu caso, como eu tive algum treinamento em antropologia e sociologia, você sempre tem, quando antropólogo mais que sociólogo, né, como vai discutir uma cultura alheia, né, ele não pode transferir as suas percepções a partir do seu elemento conceptual e mesmo sentimental. Você tem que refazer para entender o outro como é. Então, eu acho que também na vida pública é um pouco assim, quer dizer, você tem que entender o outro, né? E não é fácil, nesse sentido você tem que se refazer. Porque a tendência natural é julgar todo mundo e a partir dos seus valores. Muitas vezes os meus companheiros de universidade, eu não sei como é que você aguenta esse pessoal lá do Congresso, é, que supõe que seja todo um bando de gente que não tem qualidades, não sei o que e tal. Eu digo, olha, não, primeiro não é verdade, acho que tem que... Mas segundo é o seguinte, se você for julgar, separar o mundo entre bons e maus, na política você não faz nada, você contabiliza e em geral os maus ganham, né? Você tem que fazer outra coisa, tem que entender que os outros também mudam. E que você tem que tentar ganhar o que eventualmente pode aparecer sob seus olhos como mal para o seu lado, considerando que o seu lado é bom. E a pré-condição para isso é entender o outro, né? E isso não é fácil, porque a sua primeira reação é julgar, né? Ainda mais quando você é presidente da República, que o pessoal vai lá e diz, que vem mais uma vez me amolar com isso, com aquilo, tal, mas não adianta, você tem que procurar entender a motivação do outro, os interesses do outro, e ver o que dá para fazer, a despeito das diferenças que existem. Então, nesse sentido, eu mudei bastante, no sentido de poder abrir mais a minha capacidade de prestar atenção ao outro, né, e de escutar o outro, e não começar julgando. Porque eu não vou dar exemplos concretos, mas tem um chefe famoso, todo mundo conhece aqui no Brasil, que era do meu tempo, era político, ainda é político importante e tal. E ele é muito visto como de uma maneira estereotipada, do mal, negativo. E talvez seja, mas o fato é que é uma das pessoas mais capazes de fazer análise política que eu conheci, né? Então, se eu simplesmente dizer, eu não falo com ele porque ele é isso, aquilo, eu não vejo o outro lado dele, né? E isso obriga você a se refazer. De alguma maneira você tem que aprender, e não é fácil, a ser mais humilde. E não é fácil para o intelectual ser humilde. O intelectual é arrogante, né? E quer demonstrar que sabe, não sei o quê. Se você for para a política arrogante, você perde. Tem que ser um pouco mais humilde. Mas sempre é difícil. O primeiro impulso é dizer, que bobagem, né? Então, nesse sentido, eu acho que eu aprendi um pouquinho a me refazer. Quem mais? Tá aqui.
Boa tarde, presidente. Obrigada por receber a gente aqui. Meu nome é Giovana, eu estudo economia. E na linha da pergunta dele sobre a capacidade de se moldar e modificar, eu queria saber quais foram as maiores dificuldades do seu governo, assim como o senhor enfrentou isso. Tá. A maior dificuldade foi antes do meu governo mesmo, foi a inflação, né? E como que fazer com aquele processo terrível de corrosão da moeda, como aquele período era tudo muito difícil, porque não só a economia, a economia em si, aí é mais ou menos, o PIB crescia, no primeiro governo do Itamar cresceu 5 ou 6% ao ano, mas de qualquer maneira não havia previsibilidade, né? E era tudo muito caótico, e o governo nem se fale, não tinha nada. Bom, como é que você começa a colocar essa casa em ordem, né? E quando eu era chanceler, ministro do exterior. Quando fui para a Fazenda, o choque foi grande, porque o Itamaraty é um ministério que tem tradição, tem tudo organizado, tem arquivos. O ministro chega lá de manhã cedo, tem uma reunião e os principais diretores da casa, de departamento, secretaria, sei lá o quê, 5 ou 6, vêm, tem uma reunião e fazem um briefing do ministro. Então eles dizem o que aconteceu na noite anterior aqui, e aquilo tudo está documentado. Você recebe telegramas do Brasil inteiro, aquele tempo era telegrama, hoje não sei como é, do Brasil inteiro, do mundo todo, explicando em alguns lugares mais sensíveis, quais são os... Então você tem elementos para tomar decisão. Na Fazenda, quando tinha inflação, não tinha nada. Não se sabia nem quanto devia, quanto a quem. Era tudo muito, muito confuso. E como é que você põe em pé uma equipe? Como é que você... A maior dificuldade é como é que você desperta a confiança. Porque na vida pública, o fator mais importante é a confiança, né? Como é que você vai vencer um processo inflacionário cheio de gente que ganha com a inflação, de pessoas que estão acostumadas com a inflação, nem pensam o mundo de outra maneira, acreditam que aquilo é natural, é inevitável, né? E que está mal, porque o salário fica sempre atrás dos preços, né? Como é que você vai ganhar a confiança desse pessoal? Eu acho que esse foi o maior obstáculo. E a decisão, que nós tomamos várias decisões. Primeiro, como é que você traz gente para trabalhar com você num momento em que ninguém acredita que as coisas possam dar certo? Então você tem que formar uma equipe, né? Depois, como é que você convence aos que mandam no país, que são não só os do poder, como da vida econômica, que é preciso acabar com a inflação, e que pode acabar com a inflação, né? E a tendência natural de quem está no governo é gastar mais, quer fazer obra, quer fazer benesses para todo mundo. E não pode, porque não tem condição. Então, como é que você freia isso aí? Então, você tem que ganhar confiança do presidente, ganhar autoridade sobre o governo. O Congresso, então, é um problema dramático, porque o Congresso, nas ocasiões, tem ideia disparatada. Você faz o orçamento, como não tem base real em nada, você tem que pressupor qual vai ser a inflação do ano seguinte. É uma hipótese. Não, vai ser 4% ao mês, é uma coisa, vai ser 10%, é outra. Sempre a Secretaria da Fazenda faz o cálculo conservador, vai ser 4%. Chega no Congresso, não, vai ser 10% ao mês. Se vai ser 10% ao mês, vai ter mais receita. Se tem mais receita, tem mais obra, faz mais orçamento. Como é que você ganha o Congresso para dizer, tem que cortar? Eu cortei 50% do orçamento. Bom, como é que corta 50%? Primeiro tem que dizer, olha, eu não estou cortando nada, esse dinheiro que vocês estão pensando que existe, não existe. Vocês estão criando dívida, estamos jogando para frente os problemas. Mas ganhar confiança. Só para resumir o que significa isso, uma vez eu estava lá em Brasília e a inflação continuava, porque você não para a inflação de um momento para o outro. E eu estava com um amigo meu que era ligado à Globo. E eu entrei num restaurante famoso lá de Brasília e me aplaudiram. Ele disse, que é isso? Vocês enlouqueceram? Quer dizer, era uma prova de que eu não tinha conseguido segurar a inflação nenhuma, era um crédito de confiança, né? Isso foi o mais difícil, ganhar a confiança de que pode dar certo. Quando quebra a confiança, não quero entrar em casos presentes, mas aí fica muito difícil. Quem mais? Aqui. Boa tarde, meu nome é Bruno. Senhor presidente, eu gostaria de saber se no momento de hoje, assim, o governo consegue segurar a taxa Selic abaixo de 10% por um valor
por um período mais constante. Não baixar para 7% e depois subir normalmente. Tipo, subir de novo para 10,8% como está no momento. Bom, o Banco Central tinha conseguido ganhar uma certa credibilidade no Brasil, né? Agora, mais recentemente, dado que se atribui a presidente Dilma uma vocação de, enfim, controlar muito as coisas, começaram a dizer que o Banco Central tinha perdido essa capacidade. E, obviamente, não há governante que goste de ter a taxa de juros elevada. Ninguém gosta da taxa de juros, a não ser o agiota, nem o banqueiro, porque a inadimplência sobe também, né? Bom, mas em certas circunstâncias tem que subir a taxa de juros. Quando o governo interfere muito, e por razões quaisquer que seja, de boa fé ou de má fé, interfere e não deixa subir a taxa de juros, bom, aí desmoraliza o Banco Central e fica difícil, porque quando o Banco Central vai atuar, ninguém acredita muito que ele vai atuar. Isso aconteceu recentemente no Brasil, que houve uma tentativa de baixar a taxa de juros, que no começo foi bem sucedida, mas chegou um momento em que a pressão inflacionária era muito grande e o governo não queria deixar o Banco Central atuar. Finalmente acabou deixando. E tenho a sensação de que nesse momento o Banco Central está atuando, subindo a taxa de juros. Eu não sei se vai ser necessário manter constante em 10. Hoje já foi para... Deve ir hoje, amanhã para 11. Né? Bom, que é elevadíssimo, porque talvez é uma das mais altas do mundo, porque a inflação oficial, Selic, é 6%. Né? Então é 5%. O resto do mundo está 1, 2, às vezes abaixo, né? Bom, mas isso depende das circunstâncias de cada país. No caso do Brasil de hoje, exatamente hoje, saiu um novo dado sobre a inflação do mês passado. É conveniente que a taxa de juros fique elevada, né? Agora, eu não sei se daqui a pouco o efeito da taxa de juros sobre os preços não é imediato, né? Leva tempo. Se, digamos, daqui a 3, 4 meses for possível verificar que os preços cederam, aí pode baixar a taxa de juros. Se não, é melhor deixar. O pior é o zigue-zague, né? Que você sobe, desce, desorganiza as percepções. No nosso caso, não é fácil fazer a taxa de juros cair mais, porque as contas públicas não estão bem, né? Então, os mercados percebem isso e começam a jogar contra. Agora, os mercados são animais difíceis. Por exemplo, agora, surpreendentemente, a Bolsa subiu esses dias aqui, né? E o dólar caiu. Me deram uma explicação, passo assim como vendo, como comprei a notícia, que foi em função do que os Estados Unidos fizeram com a Rússia. Os Estados Unidos bloquearam as contas russas nos Estados Unidos. Os russos desviaram dinheiro para os países emergentes. Pode ser, né? Isso provocou uma subida da taxa da Bolsa aqui, né? Como é que isso vai influenciar daqui a pouco, eu não sei. Mas na realidade, quando você olha o que mais conta, que como é que está a situação do déficit público, está preocupante. Nós temos forças poderosas de aumento do déficit e começamos de novo a praticar o que não se deve fazer, que é esconder. Então, por exemplo, o BNDES quer dinheiro para financiar grandes empresários. O governo não tem o dinheiro. Então o governo vai ao mercado e lança um título e toma emprestado. A taxa Selic, 10%, que seja. O BNDES pega esse dinheiro e passa ao banco a 5%. É subsídio para os bancos. E foi feita uma transferência de recursos do Tesouro para o BNDES gigantesca. 200, 300 bilhões de reais. Bom, isso na conta pública, como eles apresentam, é zero na dívida líquida. Por quê? Porque o governo toma dinheiro no mercado, é negativo, empresta ao BNDES, é positivo. Então, dá a impressão que não mexeu nada. Mas a dívida bruta aumentou, de qualquer maneira, do país. Então, esse tipo de contabilidade, quer dizer, não, é falso, é um artifício. E tem muitos artifícios em jogo. Nesse quadro, eu acho muito difícil que o Banco Central não seja obrigado a manter a taxa de juros elevada. O teste é agora, porque como tem eleição, a pressão, se vier, é agora para ele baixar a taxa de juros, né? Se o banco aguentar, eu acho que agora não deveria baixar. E não deve baixar por um certo tempo. Porque eu sei o efeito que isso causa, é terrível também. Que sim, aumenta o endividamento das pessoas, tem efeito sobre a atividade econômica, mas não tem alternativa.
Porque se baixar a taxa de juros agora, vai haver nova pressão de demanda, não sei o que e tal, e o déficit vai subir também. Vamos ver se eles vão conseguir manter. É uma questão de força política, não é só do mercado. O governo interfere. Porque nós não temos no Brasil a autonomia legal do Banco Central. Né? A autonomia que, na verdade, foi eu quem consegui, foi do tempo do Itamar. Foi moral. Quer dizer, o Itamar concordou comigo que nós não interferiríamos no Banco Central e eu não interferi. E o Lula também não. Né? Mas não está na lei. Quer dizer, o presidente pode demitir o presidente do Banco Central. Então o presidente do Banco Central fica sempre com um pouco de receio. Tomara que esse é um técnico que está lá, ele entende as coisas e tal. Tomara que as condições políticas não o forcem a mexer na taxa de juros contra o interesse de longo prazo do Brasil. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Felipe. Eu gostaria de saber qual seria a sua posição econômica, qual seria a sua posição sobre a visão econômica do Brasil agora. Eu não tenho deixado de fazer vários paralelos, por exemplo, entre Brasil e Argentina, com protecionismo, intervencionismo, problemas de inflação, excesso, problemas de desvalorização repentina da moeda, diversos tipos de vulnerabilidade, tanto política quanto econômica, e também até um mesmo crowd-out do setor privado em troca do setor público, como o BNDES ocupando muito mais espaço do setor privado para financiamento de projetos. E eu gostaria de saber como o senhor enxerga essas perspectivas, se seria natural o setor privado agora retomar um pouco de espaço no financiamento da economia, ou se isso é uma tendência que o Brasil pode virar uma Argentina. Obrigado. Bom, eu não, para responder pelo final, eu não acho que o Brasil vai virar uma Argentina ou uma Venezuela. Por quê? Porque aqui tem uma sociedade mais organizada, tem empresas mais poderosas, tem imprensa mais livre, as pessoas falam. Então, mesmo que o governo queira tomar medidas que terminem lá, é difícil tomar essas medidas. Isso não quer dizer que nós não possamos retroagir, mas não digo que chegue ao ponto de Argentina e muito menos de Venezuela. O que eu acho que tem do pano de fundo de tudo isso aí é o seguinte: de alguma maneira, a partir da segunda metade do governo do presidente Lula, nós voltamos a ter no governo setores influentes que têm uma visão de que há um declínio no mundo ocidental e que o mundo novo, impulsionado pela China, mundo árabe, terceiro mundo e tal, vai ter preeminência e que nesse novo mundo as forças políticas vão prevalecer sobre as forças econômicas, sobre o mercado. Né? Então, isso nos fez com que, especialmente depois da crise de 2007, 2008, quando o governo do Brasil atuou, a meu ver, corretamente, fazendo políticas anticíclicas, eles resolvessem ampliar o crédito, e especialmente o crédito público. Quando você vê os dados, o crédito público cresceu mais depressa que o crédito privado. O crédito privado ficou com medo da inadimplência, os bancos ficaram com medo da inadimplência e não abriram completamente os cofres. O banco público aumentou a sua participação e passou a financiar muita coisa. O exemplo é esse do BNDES. Né? Bom, e deu a impressão, como deu certo no momento da crise, que o Lula disse que era uma marola, não era uma crise, não sei o quê, e de fato as consequências negativas não se fizeram sentir com tanta força aqui, deu a sensação aos setores do governo que acreditam que é chegado o momento de, outra vez, voltar a uma política mais intervencionista e mais estatizante, que isso era o certo. E passaram a botar o pé firme no pedal do consumo e do crédito. E acharam que era possível fazer o crescimento a partir disso. O mercado interno é grande, você abre crédito, e dá o consumo, e o consumo cria a demanda, e a demanda cria investimento, e por aí vai. E não olharam para os outros lados. Qual é a taxa de poupança? Qual é a taxa de investimento? Qual é a taxa de produtividade? A produtividade brasileira está caindo. Né? Ora, crescimento a longo prazo é poupança, investimento e produtividade. Não é outra coisa. Então, o governo teve a impressão de que podia fazer a mágica. Eu vou crescer sem impor sacrifício a ninguém, simplesmente dando mais crédito e aumentando o consumo. Né? E isso desregulou um pouco todo o sistema. Né? E isso faz essa aproximação com a ideia da Argentina, da Venezuela, mas não é a mesma coisa. Nunca se fez do mesmo jeito. Alguns artifícios são feitos, acabei de contar alguns aqui,
mas nunca se vai ao exagero, por exemplo, da Venezuela, que praticamente a empresa do petróleo financia tudo. A PDVSA, né? E que tem um orçamento paralelo. O orçamento paralelo brasileiro é esse do BNDES, mas ele é para investimento. É discutível também, porque empresta a grandes empresas que poderiam tomar dinheiro mais barato lá fora, sem precisar do subsídio do governo. É discutível, eu não estou defendendo, mas eu acho que não vai a este ponto, porque você tem sempre os contrapesos da sociedade que gritam, que reclamam, e o governo acaba ficando... Agora, tem que estar sempre atento, porque a tendência, a visão que está em certos setores do governo é essa, que a saída para os países subdesenvolvidos é pé no acelerador do consumo e do crédito e mais ação governamental. Eu não sei se isso vai ser, quando isso vai ser corrigido, até que ponto, porque também o setor privado ficou meio amedrontado, continua um pouco amedrontado. Então, esse é um problema que nós vamos ter que resolver, digamos, se possível na próxima eleição, se não nos próximos anos. Tinha um outro aqui. Boa tarde, meu nome é Eloá, sou estudante de administração de empresas. Eu li recentemente uma entrevista sua no Estadão que você disse que a democracia, que o Brasil não está pronto para ensinar democracia, que nós ainda temos que aprender. Eu gostaria de saber o que nós precisamos aprender e como a gente pode fazer isso. Obrigada. Bom, eu não me lembro exatamente em que sentido eu disse, mas eu vou dizer o que eu acho nessa matéria. Tem um lado, que é o lado de que da democracia, tal como ela existe em outras partes, que nós ainda aqui, mais ou menos. Por exemplo, o respeito à lei. É muito precário ainda no Brasil. Está tão precário que quando o Supremo condena alguém importante, se comemora, né? Quando devia ser uma coisa natural, né? É tão precário que a gente sabe que a possibilidade de ir para a cadeia de um pobre, se for negro então, é muito maior do que um que não seja negro nem seja pobre. Então não há, faltam valores, cultura democrática, né? Além das próprias instituições. Nós temos um sistema político que é completamente distorcido. Nesse momento nós temos 20 e poucos partidos no Congresso e 30 e poucos no Brasil. E 39 ministérios para dar lugar para toda essa gente. Isso é a receita para o fracasso, né? Isso não era assim, foi ficando. A Constituição de 88, eu fui parte desse processo, ela tinha um horror ao autoritarismo. Então a nossa Constituição dá uma liberdade enorme para a criação de partidos. Quando o Congresso mudou, e mudou no meu tempo, coisas importantes, por exemplo, a cláusula de barreira, que chama de um mínimo de votos em cada estado, não sei o que lá, o Supremo Tribunal derrubou a decisão. Quando também se aprovou a proibição da aliança nas eleições proporcionais, porque evita a distorção de alguém de um partido que entra nas costas do outro, o Supremo derrubou também, porque a Constituição não permite. Enfim, isso distorceu muito o jogo democrático, a um ponto tal que o governo, para funcionar hoje, o que ele faz? Não é mais, como eu tenho repetido, presidencialismo de coalizão, é presidencialismo de cooptação. Coalizão é quando você junta 2 ou 3 partidos que são diferentes, mas se juntam para ter uma agenda, fazer reforma, fazer isso, fazer aquilo. Agora não, se juntam para ficar no governo, para manter o governo. E não é que o governo esteja demandando resultados diretamente de mudança de Constituição, nem nada. E como é assim, nós estamos chegando àquele que não é nem Argentina, nem Venezuela, é México do passado, é o PRI, quer dizer, Partido Revolucionário Institucional, que tinha um só partido que dominou o México 70 anos. O que eles faziam? Lá tinha uma frase que eu adoro, chama-se assim: afuera del presupuesto não há salvação. O que quer dizer? Fora do orçamento não há salvação. Então todo mundo quer estar dentro do orçamento. Formam partidos para entrar no orçamento, para ter um ministério, uma secretaria, uma não sei o quê. Isso não pode, isso não é democracia, não vai dar certo. Não vai dar certo? Não sei, mas é difícil. Agora, tem um outro lado que eu também falei, num discurso que fiz aí, que era o seguinte: nós hoje temos outras demandas que não são dessa democracia tradicional, que é a da participação mais ampla, que é a internet, não sei o que lá, a manifestação. Aí nós temos que aprender, temos que escutar, porque ninguém sabe como é que vai resolver essa questão. Você sabe que as pessoas têm mais informação hoje, todas, podem ter, tem internet no bolso, e saltam as organizações para fazer manifestações, se manifestam. Consegue derrubar governo, como no mundo árabe. Mas depois, o que se faz para dar sequência
a tudo isso? Como é que vamos fazer algum tipo de, se é que é possível, de conciliação entre a democracia representativa tradicional e a democracia participativa em que todos opinam? Não tem ainda um método. Num país pequenininho como a Suíça, há muito tempo que eles têm. Quase, em muitas questões eles vão a um plebiscito. Perguntam sim ou não. Votam sobre tudo na Suíça. Mas aqui são 130 milhões de eleitores. Você não pode estar perguntando a toda hora. E lá na Suíça são mais informados, em média, do que aqui. Como é que vai conciliar essa vontade de participar, essa possibilidade de fazer manifestação para mudar? E como é que você afeta as estruturas tradicionais, a de decisão, Congresso, governo? Nesse sentido, que eu acho que nós temos que aprender ainda. Não tem uma solução. Não é só nós, ninguém tem solução para essa questão que está posta do mundo contemporâneo. Que as formas democráticas foram criadas numa época que os partidos correspondiam a classes, a ideologias. Hoje não, hoje é uma confusão. As classes são fragmentadas e todo mundo pode dizer o que pensa. Internet, não sei o que, diz, vai para a rua. Como é que nós vamos criar regras? Vai ser possível? Aí tem muitas tendências. Um dos principais autores que mexeram nesse assunto é um espanhol americano, Manuel Castells. Ele é meio anarquista, meio maoísta, foi no passado. Ele acha que a sociedade ferve e depois volta, ferve e vai ser sempre assim, e vai mudar assim. Outros acham que não, como o Moisés Naim, que andou falando aqui, acha que precisa ter algum resultado institucional para poder captar. Não está claro o que vai acontecer no futuro. É nesse sentido que eu digo, olha, temos que escutar. Boa tarde, senhor presidente. É um prazer estar aqui. Meu nome é Beatriz e eu gostaria de perguntar para o senhor, na verdade não uma pergunta, mas mais uma comparação da ideia de liberdade que o jovem de hoje tem e a ideia de liberdade que o jovem de 64 tinha. E quão apto eles estavam, a gente está, a mudar a conjuntura da época atual. Veja, em Obrigada. 64, o que havia? Era uma sociedade que começava a ser urbanizada mesmo no Brasil, né? Que na Constituição de 46 é uma Constituição que permitiu algo raro no Brasil, a formação de um sistema partidário. Bem ou mal, havia 4 ou 5 partidos, PSD, UDN, PTB, PDC e na margem os partidos comunistas. Isso correspondia à velha estrutura europeia, cada partido de uma classe, mais ou menos. O jogo de partidos funcionava, os eleitores se sentiam mais ligados aos seus eleitos e tudo mais. Isso funcionou do período da Constituição de 46 até um certo momento. A partir do momento em que, terminada a Segunda Guerra, um grande boom econômico, migração rural urbana, tudo mudou. A pobreza do campo veio para a cidade, favela, demanda de emprego, baixa qualidade do ensino, baixa qualidade da saúde, tudo caiu, não é? Porque muita gente, o governo não tinha estrutura. Então, isso, de alguma maneira, desorganizou esse sistema. Em 64, os jovens estavam com essa ideia ainda. Eles acreditavam nos partidos, acreditavam que era possível, pelos modos sabidos, de fazer a coisa funcionar. Mais ou menos, que era muito confuso. 64 era muito confuso. Os jovens queriam, eram contra, obviamente. Depois de 64, eram contra o regime autoritário, porque acabou com as liberdades. E o sonho, havia 2 sonhos. O maior não era nem da volta à Constituição de 46, era o socialismo, era Cuba. Aquilo ali era um polo de atração, não é? Havia Guerra Fria, havia 2 mundos, uma guerra de 2 sistemas, havia Guerra Fria e tudo mais. Bem, esse mundo não existe mais, você não tem mais Guerra Fria, a influência de Cuba já não é uma influência como foi no passado, né? Então ninguém pensa... A visão não era nem de liberdade, era de igualdade, muito mais que de liberdade, né? Bom, se eu quiser dar um exemplo, um prenúncio disso, foi o que aconteceu na França em 68. E nos Estados Unidos, que foi a Revolução dos Jovens, as manifestações estudantis, tudo aquilo, ali o acento não era na igualdade, era na liberdade. Eu estava no Chile, né, depois de 64, e no Chile era só anti-imperialismo, classe, luta de classe, não sei o que e tal. Fui para a França, fui para Nanterre, que era o foco de toda essa transformação lá, ninguém falava disso. Eles falavam, é proibido proibir, queriam liberdade sexual, queriam liberdade numa nova acepção de cultural, uma revolução cultural, mais do que uma revolução social. Bem, hoje,
não é nem o que era antes de 64, nem o o autoritarismo, nem o anti-imperialismo, é mais próximo de uma revolução cultural, modo de viver, do que de organização da sociedade. Não é muito claro isso para mim, não é muito claro ainda. Mas você vê pela diversidade das demandas dos jovens que quando vão para a rua, quando se manifestam. Em boa medida, é modo de viver. É o trânsito que é ruim, é a violência que não me deixa em paz. Ninguém está pedindo. Querem emprego também, mas não está pedindo salário. Antigamente era só salário, porque não tinha nada, era escassez. De alguma maneira, se eu quiser sintetizar o desafio nesse aspecto que nós temos no Brasil, e não somos só nós, é como é que você passa da quantidade para a qualidade. Porque os jovens tiveram acesso à educação, tiveram acesso à universidade. Quando eu estudava na universidade, não tinha 100 mil alunos. 50% do país era analfabeto. Né? Hoje é 10%. Né? E tem 4 milhões de estudantes na universidade. Agora, e todos na escola primária, tem vaga pelo menos. Pode não estar todos, mas tem vaga para todos. E a qualidade? Então, mudou. As pessoas estão discutindo mais a qualidade do que o acesso, do que a quantidade. É um novo momento e que exige respostas muito mais complicadas do que... É mais fácil você criar a escola e dar acesso do que melhorar a qualidade do ensino. E o que é ensinar hoje? O que vocês querem saber? O que vocês querem aprender? Há muita insatisfação sobre o que se vai para a escola e chega lá eu me decepciono, porque eu quero outra coisa. Né? Eu tenho urgência, eu levo muito tempo para ser médico, 6 anos, mais 2 de residência, 8 anos. O mundo é mais rápido hoje. E o ensino não está tão rápido quanto o mundo é. Enfim, tem outras demandas que estão aí. E tem uma coisa que é muito preocupante. Eu vi recentemente que eu fui em uma reunião da McKinsey, que é uma consultora aí. No Brasil de hoje, se diz que tem pleno emprego, né? Quase. Tem 5% de desemprego. Depende do cálculo. No DIEESE é 10%, no IBGE é 5%. De qualquer maneira, não é uma taxa elevada. Porém, tem um outro grupo que é enorme. Entre os jovens, 27% são o que eles chamam nem. Nem estuda, nem quer emprego. E aí? Como é que isso não entra nas estatísticas? Porque não está procurando emprego, não está desempregado. Né? E o que esse jovem quer? Que é? E nesse sentido é que... Na França também. Na França também, é mundial isso. Então, isso que eu disse que nós temos que ouvir. Nós não sabemos. Não sou eu que não. Eu também não sei. Mas eu acho que muita gente não sabe. Não há uma solução. Está em elaboração ainda. E o jovem também. Ele quer alguma coisa. Quer viver melhor. Quer ter a expressão de sua liberdade individual. Liberdade de gênero, de sexo, do que seja. Né? Mas como é que vai compatibilizar tudo isso com a rotina da vida? Vai ter que trabalhar, vai ter que ganhar, vai ter que não sei o que lá, vai ter filho, vai ter que cuidar. Não está muito claro para que lado nós vamos. Boa tarde, senhor presidente. Meu nome é Sérgio. A minha pergunta é sobre política econômica. Os planos anteriores ao Plano Real, eles falharam, e porque ao mesmo tempo que eles tentaram controlar a inflação congelando preços, havia um estímulo monetário, impressão a rodo de moeda. Ou seja, eles restringiam a oferta, mas estimulavam a demanda. E a gente vê mais ou menos esse cenário no governo atual, com o governo tentando regular preços na Petrobras, no setor de energia elétrica, e, ao mesmo tempo, que tenta controlar preço, estimula a demanda, com déficits sucessivos. Eu gostaria de saber se é essa mesma política que o governo deve fazer, regular preços, para tentar controlar a inflação, ou se também há espaço para corte de gastos e aumento de impostos, mesmo que a gente esteja em ano de eleição e que a carga tributária já esteja altíssima. Muito obrigado. Bom, obviamente nós estamos aqui numa espécie de repeteco, né? Então, voltando ao que não deu certo no passado. Né? E claro que você hoje tem, digamos, 25% dos preços são controlados. Né? Aí isso distorce a medida da inflação, por exemplo. A inflação oficial é 6%, na verdade deve ser 10%, né? Pelo menos. Né? Porque você tem vários preços que são controlados. E o resultado, você sabe, é esse mesmo. Você vai ter mais déficit, você vai ter pressão inflacionária e num dado momento vai ter que corrigir isso. Como é que vai corrigir?
sabe Deus, e o custo que isso quer. Não deveriam ter chegado a esse ponto, não era necessário. Agora, eu duvido que no ano eleitoral que o governo tenha coragem e condições para tomar as medidas que são necessárias. Aí o que vai acontecer? Provavelmente vai represar tudo isso até depois das eleições. Estão preparando um horroroso 2015, o que parece ser garantido que 2014 é melhor que 2015. Porque 2015 vai ter que fazer alguma coisa. Vai ter, porque a realidade se impõe. Eu acho que é errado, eu acho que deviam fazer... por exemplo, um caso muito mais simples. O preço da eletricidade subiu violentamente. Isso é um fator terrível para a produtividade e para a competição. Né? Bom, era mais razoável fazer um racionamento, nem que seja por indução, de 10% logo, do que esperar. O mesmo vale para a água. Agora, hoje, o governo está fazendo a água, tá? O que devia ter feito, a meu ver. É dar um estímulo para quem poupar, antes de fazer racionamento mesmo. Mas tem medo, as pessoas têm medo da consequência eleitoral disso. Eu sei, porque já fui presidente, eu sei como é difícil. Né? Mas, por exemplo, em 98, nós estávamos o mundo estava muito ruim. Eu tinha crise na Rússia, crise na Argentina, e a nossa situação estava ficando ruim. Antes das eleições, eu fiz um discurso dizendo que eu iria pedir apoio do FMI, em setembro de 98. A eleição foi em outubro. Por que eu fiz antes? Para dizer, olha, vão dizer que eu enganei. Não, eu não enganei. Eu falei, dizem até hoje, mas eu não enganei. Eu disse que eu pedi apoio do FMI. E tomei medidas, aumentei, mais tarde, aumentei a taxa de juros no meio da eleição que o Lula ganhou. Porque não tinha jeito, graças ao efeito Lula estava tudo descontrolado. Aumentei a taxa de juros. O preço que você paga é popularidade. Mesmo assim, em 98 eu ganhei a eleição. Em 94, por causa do real. Em 98, não. Eu ganhei dizendo o seguinte, quem combateu a inflação, combate a crise. Porque estávamos em crise já. Né? Eu não neguei a crise. Eu acho que é um erro do governo de ficar empurrando com a barriga. Mas eu acho muito difícil que não vá fazer isso. E também é muito difícil evitar que o ano que vem seja um ano tremendo. Ganhe quem ganhar. Porque a realidade se impõe. Vai ser difícil, vai ter que fazer. E quanto mais tempo se demora para acertar, pior é. Porque vai ser mais dura a tomada de medidas de contenção. E o pior é que isso não era necessário. Não era necessário. Pega o caso do petróleo, da gasolina. O Brasil, enfim, foi crescendo a sua capacidade de produzir petróleo. Nunca foi autônomo. O presidente Lula declarou autonomia, mentira. Sempre se importou petróleo. Mas se cresceu muito a oferta de petróleo. De repente, por causa da visão que eu mencionei aqui, se resolveu mudar a lei de petróleo. Mudar em que sentido? Porque descobrimos o pré-sal. Bom, o pré-sal estava lá descoberto, já se sabia, tanto assim que foi com o leilão e tal, para pré-sal. Então, o pré-sal vai ser uma abundância enorme. Então, vamos mudar a lei. Vamos fazer uma nova lei na qual o Brasil hoje é um sistema complicadíssimo. Se for não pré-sal, é uma coisa. Se for pré-sal, é outra coisa. Não pré-sal, a Agência Nacional do Petróleo controla. Pré-sal, tem uma outra empresa que é do governo que eu não sei ainda, não está tão constituindo, que vai controlar para vender o petróleo depois. No que for pré-sal, a Petrobras entra em todas as perfurações. E tem 30% e tem operação. Bom, e ao mesmo tempo se segura o preço da gasolina. Então a Petrobras não tem dinheiro, está descapitalizada. E está aumentando o investimento, que era obrigada pela lei a aumentar o investimento. Por que isso? Para quê? Na lei anterior bastava aumentar o imposto do pré-sal para 80%. Pronto, aumenta. Toma o dinheiro. E achou petróleo no pré-sal? 80%. Não achou, quem investiu perdeu. Agora não. Quem investiu e não achou petróleo, o governo paga. Se achar petróleo, divide, é meio. Metade do governo, metade lá. Não se sabe qual é o preço que vai ser. Enfim, isso não era necessário. Nós entramos numa crise desnecessária. A mesma coisa com a energia elétrica. Houve uma decisão do governo que arrebentou as empresas de energia elétrica. Os que não toparam a decisão do governo, que foi São Paulo, Minas e Paraná, que tem empresas de geração, estão ganhando dinheirão nesse momento. Porque o preço da energia subiu enormemente. Não precisava. Foi feito aquilo para quê? Para fazer uma manobra para baixar o preço do consumidor. Até hoje está baixo. Está baixo nominalmente. Vai pagar. Quem que vai pagar? O imposto vai ter que subir daqui a pouco. O Tesouro vai ter que pagar e vira imposto.
Quer dizer, é populismo econômico. E o populismo econômico tem sempre o mesmo resultado. Um momento de euforia grande e depois, bom, uma tragédia. Eu não quero que haja tragédia aqui. Nós temos muitos recursos do Brasil, não sou assim catastrofista, não. Mas eu acho que não precisávamos ter passado por tudo isso. Aí foi erro de condução econômica. Mas não é o erro do governo, de todos nós, porque a sociedade não gritou. A mudança da lei do petróleo, ninguém no Congresso discutiu a lei. Eu escrevi artigo, não adiantou nada. Ninguém discutiu a lei, só discutiram os royalties do petróleo. Quer dizer, o lucro que eventualmente viria, nunca veio. Até hoje não veio royalties nenhum do pessoal. Mas foi a única discussão. Ninguém discutiu qual é o interesse nacional. Tendo o pressuposto que é do interesse nacional que o Estado ocupe tudo. Será? Depende. Em certas circunstâncias em outras não. É isso. Senhor presidente, boa tarde. A minha pergunta é, toda vez que você viaja para algum país do mundo, qualquer lugar que seja, a imagem que as pessoas têm do Brasil muitas vezes é de festa, carnaval, folia, ou seja, o Brasil acaba sinalizando uma falta de compromisso, um descompromisso muito grande com as coisas. E eu queria saber a opinião do senhor sobre esses dois eventos que vão ter no país, a Copa e as Olimpíadas, se tende a ser benéfico para o país e para a imagem para o país, ou se tende a ser para prejudicar ainda mais a imagem do Brasil. Bom, eu acho o seguinte, querer trazer a Copa para o Brasil é razoável, porque o Brasil é um país de futebol, não sei o quê. A Olimpíada também. Trazer ao mesmo tempo já é mais complicado, né? E fazer Copa em 12 estados, ou sei lá quantos são, aí já eu acho que é temerário, porque não precisava, né? Isso é erro, de novo, é para poder atender interesses eleitorais ou de imagem, não sei o quê. Então, uma coisa que poderia ser positiva para o Brasil está sendo até agora mais negativo do que positivo. Porque começa a discutir o gasto, que é muito elevado, o preço é alucinado em comparação com outros países. E o pior é que há experiência internacional, mesmo de Olimpíadas. A Olimpíada de Barcelona foi um sucesso. A da Grécia foi um desastre, de Atenas foi um desastre. Em si mesmo é bom atrair. Agora, como é que você vai fazer isso? Aqui foi feito da maneira meio atabalhoada. Vamos ter que tapar o sol com a peneira, né, para fingir que está tudo em ordem, não sei o quê. Vou contar só um pequeno caso. Um médico meu, que é fanático por futebol, e quando veio o negócio da internet para comprar a entrada, ele conseguiu para ele e para a mulher em Cuiabá. Tá, comprou. E agora? Não tem hotel. Telefonou para o secretário de turismo de lá e disse, não, a gente arranja uma casa de família. Tá bom. Isso é uma coisa que é inconcebível. Não tem hotel suficiente para as coisas. Você acha que isso não vai repercutir mal? Vai. Vão falar mal. Já estão falando, então vão exagerar. Toda a mídia exagera sempre, para um lado ou para o outro. O exemplo melhor é o do Economist, que tem aquele famosa fotografia do Cristo voando e agora o Cristo explodindo. Nunca voou, nem nunca explodiu, né? Mas a tendência, a percepção para poder chamar a atenção é do exagero. Então a Copa vão exagerar no negativo. Se o Brasil ganhar, bom, aí dilui um pouco. Se perder, está tudo errado, né? Agora, no balanço, eu acho que podia ter sido bom. Acho mais. Eu acho que a Olimpíada é mais justificável do que a Copa, porque a Olimpíada é numa cidade só e tem mais tempo para se preparar. E isso deixa resultados para a cidade. Quem for ao Rio agora vai encontrar um caos. Mas daqui a 2 ou 3 anos esse caos vai ter um efeito urbano positivo. Quem for a Manaus vai encontrar um elefante branco, uma baleia, que é a que chama agora de Arena de Manaus. Para quê? Ou em Cuiabá. Não tem nem quem venha jogar depois. Vão ter que arranjar eventos internacionais. Vai acabar tendo. Mas é uma distorção. Aí está perdendo dinheiro e imagem. Boa tarde, senhor presidente. Meu nome é Marcelo. E eu queria saber assim, o Brasil sempre foi levado como o país do futuro. E eu queria saber se esse futuro que vocês almejavam antigamente, você acha que o presente que a gente tem hoje corresponde ou satisfaz o futuro que vocês almejavam antigamente? Bom, provavelmente o que almejava, o que não depende de qual antigamente era, né? Do que eu me lembro, quando era a luta, digamos, há 50 anos atrás, era basicamente o desenvolvimento, né? O país, nós éramos subdesenvolvidos, dependentes, imperialismo, não sei o quê. Então nós queríamos
desenvolvimento. E era agrícola o Brasil. Queríamos que fosse industrializado. Era rural, queríamos que fosse urbano. Hoje ele é industrializado, ele é urbano e ele tem um grau de desenvolvimento relativo mais elevado. Então, nesse sentido, melhorou. Se você olhar o Brasil, na curva do tempo, melhorou sempre, né? No século passado, o crescimento foi muito grande. Vai para cima e para baixo, mas só o Japão cresceu mais até 1980 do que o Brasil. O que cortou as nossas asas foi a crise do petróleo, de 78 a 82, aí deu dívida externa, já havia inflação, desde Brasília ampliou a inflação. Na década de 90, em 80 ganhamos a democracia, em 90 estabilizamos, daí por diante a coisa melhorou de novo, começamos a subir e tal. Então, nesse sentido, houve um avanço grande. Agora, nunca é o futuro que a gente quer, porque tem, como eu disse aqui, a qualidade é discutível, a segurança nem se fale, né? Saúde não tinha nada, era zero. Hoje tem, mas vai ver como o pessoal reclama, porque quer mais, quer melhor. Então, sempre se quer mais. O futuro é uma coisa que está sempre em construção, no imaginário, né? E sempre se pensa que o futuro vai ser melhor do que o presente, né? Agora, a ideia dessa expressão, o Brasil, o país do futuro, vem daquele livro do Stefan Zweig, que é um livro curioso, vale a pena ler, porque foi feito numa época de descrença do Brasil, e eles não é assim. Ele era judeu, austríaco, alemão, sei lá, veio para cá, né, encontrou Getúlio, foi apoiado pelo governo, ficou numa posição meio ambígua, porque ele era judeu e o governo do Getúlio não era lá muito semítico, era mais antissemita, não sei o quê, era ditatorial, mas eles dizem, esse país tem futuro. Vai chegar um dia que ele vai ser... Então veio a ideia do Brasil, o país do futuro. Comparado com aquele Brasil, o futuro chegou. Agora, esse futuro nós queremos outro. Isso é da natureza do ser humano. Isso aqui é outro, melhor. E em certos aspectos, é melhor também para quem, né? Sempre depende para quem. Se for falar com as classes abastadas do passado, talvez fosse melhor a vida, era mais tranquila, havia menos de discussão, mais segurança. Mas para o povo, era muito pior. Olha aqui, isso é da minha experiência de pessoal. Você ia aqui na Avenida Água Branca, que tem aquelas fábricas ali, na hora do almoço, estavam todos os trabalhadores na calçada comendo marmita. O boia fria não era no campo só, na cidade também. Hoje tem refeitório, tem vale-refeição. Quer dizer, nesse sentido houve melhorou a condição de vida, né? Mesmo as pessoas mais marginalizadas. Agora, não é o suficiente, vai se querer sempre mais. E ainda bem, porque senão acaba a história, né? Quem mais? Presidente, boa tarde. Meu nome é Gustavo. A minha pergunta é um pouco diferente das meus colegas. É uma pergunta mais para o senhor como líder do principal partido de oposição na atualidade no Brasil. Eu gostaria de saber, tendo em vista todas essas críticas que o senhor fez e todas as diferenças que o senhor pontuou entre o seu mandato e o mandato, ou os quase 12 anos de PT na presidência, eu queria saber como um governo do PSDB seria diferente em 2015 e qual seria o papel do senhor nesse governo. Bom, primeiro vamos esclarecer algumas coisas. Eu fiz algumas coisas do meu governo, mas não fiz várias outras, né? Que fosse uma maravilha, porque sempre é muito difícil, né? Eu acho que em outras coisas nós melhoramos. Bom, segundo, eu não sou, você falou que eu sou líder do meu partido, eu sou referência no meu partido, mas eu não tenho função nenhuma no partido. Eu não sou militante, eu não pertenço ao quadro diretivo do partido. Minha opinião pesa. Quando eu falo, escrevo, tal. Pesa no meu e outros partidos. Mas eu não estou o dia a dia. Se quem lê a imprensa, parece que eu estou o dia a dia. Não é verdade, que a imprensa não tem muita história para contar e conta. Teve reunido até ontem. Não, eu tive que tomar um café com 2 amigos. Não falei nada de coisa concreta, de política, nem coisa nenhuma. Bom, mas às vezes eu falo. Muito bem. Quando eu estava no governo, não era fácil com os partidos, inclusive com o meu partido. Várias vezes eu chamava os líderes e olha aqui, eu sei que nós vamos ganhar a votação no Congresso, porque o governo é forte e vocês têm medo do governo. Agora, vocês vão perder a eleição depois, porque vocês não defendem o que nós estamos fazendo. Porque, na verdade, o pensamento médio era o mesmo, contra a reforma. Ninguém gosta de reforma. Reforma você gosta só depois que deu certo. Enquanto está fazendo, ninguém quer, tem medo. Então,
e não defende. Então, os partidos não... Eu conversei muito com um amigo meu que foi presidente do Chile, o Gustavo Lagos, e com o assessor dele, que foi muito importante lá. Qual foi o papel do Partido Socialista lá? Foi mais ou menos. Na verdade, a mudança se dá quando a sociedade está propensa à mudança, quando tem liderança que entra em correspondência com a sociedade, aí força as coisas a mudar. Não são as estruturas partidárias propriamente que mudam, né? Bom, então agora no Brasil, por causa do que nós falamos antes, eu acho que começa a haver uma certa inquietação na sociedade. Estão começando a perceber que tem coisa errada. Então começa a criar um clima que pode permitir alguma mudança. Nesse clima, se houver liderança que seja eleita do PSDB ou de qualquer outro partido que queira mudar as coisas, é possível que se mude. É possível. Mas não vai depender só, certamente não do partido, ou sozinho pelo menos, porque se você for ver a opinião média, então não tem muitas ideias assim. Agora, como tem algumas lideranças, sobretudo os que são mais intelectualizados, que têm alguns projetos, né, e se os candidatos se abrirem a entender o momento histórico e personificar essa mudança, pode mudar. Em política, o que conta não é a ideia. A ideia só conta, ela conta, mas de outra maneira. Quando ela é fulanizada, alguém encarna aquilo, né? Quando você diz que eu não sou líder de nada, mas eu encarno o que eu fiz e algumas ideias e tal, então personalizam e tal. Mas eu não vou ser presidente. E quem vai ser presidente é que tem que encarnar. Isso é um processo em aberto, que vai se definir agora, na campanha. Vai ser capaz de encarnar ou não? Se for capaz de encarnar, tem chance de mudar, porque a sociedade começa a querer mudar. Eu aposto que sim. Agora, qual vai ser meu papel depois? Vou fazer 83 anos. Meu papel é de ser bisavô. Eu não pode imaginar que eu vou ter um papel ativo na vida. Eu vou ter influência, né, como eu tenho hoje em alguns setores. Mas eu não vou ser mais o condutor dessa... Não dá mais. Quem já foi presidente e tentou mudar alguma coisa sabe como é difícil e sabe que precisa de uma coisa física, de uma energia. Não basta ser energia intelectual, que essa eu ainda tenho, mas tem que ter energia, disposição. Aquilo é uma loucura. Veja a cara do Obama, para não falar da minha. Veja o Obama que está lá. Ele envelheceu, assim, todos nós envelhecemos rapidamente. Só não envelhece quem não leva a sério. Mas todos, eu não conheço um dirigente que não tenha ficado... Porque vocês não imaginam o que é a tensão de você ser presidente da República, num país como o nosso, em que o presidente é presidente da República, é chefe de vários partidos, é administrador do país, é primeiro-ministro, é tudo junto. Né? É uma coisa louca, aquilo você tem uma energia brutal. Eu digo há algum tempo que é uma irresponsabilidade, a partir de certo momento da vida, você querer ser. Né? Porque não dá mais, ainda que dê. Eu tenho uma pessoa que eu respeito muito de outro país, que foi colega meu no tempo que eu era presidente. Ele tinha 80 anos. Era uma pessoa admirável, intelectualmente e tudo. Mas ele dormia na reunião, porque não aguenta o negócio. Então, o meu papel, eu sei qual é. Eu acho que o pior erro das pessoas é não saberem suas limitações e se pretenderem que podem. Eu não tenho essa pretensão. A única pretensão que eu tenho é de falar algumas coisas que eu acredito e ver se influencio. Acho que alguns são influenciáveis, né? E acho que a situação, mais do que com as pessoas, o momento, está requerendo renovação. A tal ponto que você vê que pela primeira vez vamos ter uma disputa em que um candidato e a sua provável vice vêm do bloco do governo. Saíram, né? Isso é importante, quer dizer, é um sinal de insatisfação, me refiro ao Eduardo Campos. Né? Quer dizer, isso significa alguma coisa. Né? Porque quando você está num bloco de governo, é muito difícil se deslocar do bloco, porque tem todas as vantagens de estar lá. É que você está sentindo que alguma coisa está precisando de mudar. Então, eu acredito que seja possível entrar num processo de mudança, mas vai depender do resultado dessa eleição. E da sociedade. E das pessoas quererem. Hoje eu estive conversando com um grupo de empresários aí, antes de vir para cá. Eu digo, olha aqui, na época do regime autoritário, no general Geisel, que tem certa semelhança com a nossa presidente, em termos de Estado mais ingerente, pessoa séria, ambos são, e tal. Bom, o que aconteceu?
as coisas começaram a dar errado. Então, na própria sociedade, criaram-se líderes. A Gazeta Mercantil, que corresponde ao valor econômico de hoje, inventou um fórum de líderes e elegia os 10 líderes empresariais do ano. Esses líderes começaram a falar, se meter na vida pública. Agora está precisando da mesma coisa. É preciso não só empresariais, mas na igreja a mesma coisa, nas igrejas. Alguém mais tem que falar para poder provocar mudança. Se você deixar isso circunscrito aos partidos, não vai mudar nada. Porque os partidos estão todos mais ou menos moldados pelo que existe ali. É muito difícil inovar a partir daquela vida cotidiana, né? Tem que vir uma energia mais nova de fora. E nova também em termos de geração. Também isso conta. Eu não sou fanático por jovem, não, mas enfim. Mas é necessário, de vez em quando, porque a gente sabe que as gerações pesam, você tem outra visão. Então tem que incorporar gente mais jovem no processo decisório. É o que eu acho. Última questão. Boa tarde, senhor presidente. Eu gostaria de saber, em relação ao que você disse anteriormente, pela falta de respeito que os brasileiros têm pela lei, você acha que isso foi uma das causas por esse estopim das manifestações sociais que o Brasil vem passado, como as manifestações de junho do ano passado, ou os black blocs, ou até os justiceiros, que está muito famoso aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro? Bom, em parte, quer dizer, certamente o aspecto vandalismo, isso é uma coisa até nova, porque é uma espécie de raiva que não era habitual aqui, um elemento de rancor que não era habitual. Agora, são pessoas que eu não me referiria a isso, o negócio do pouco respeito à lei. Eu acho que o pouco respeito à lei é mesmo os que são muito bem comportados. Não precisa ser vândalo para não respeitar a lei. Pode ser muito bem comportado, mas aceita o não respeito da lei. É muito mais fácil aqui você aceitar. Vai lá para os Estados Unidos, mesmo na França, que é um pouco mais parecida conosco. Vai lá para os Estados Unidos, está cheio de congressista, ex-congressista, governador, ex-governador preso. Preso. Né? Não quero que seja preso todo mundo, não, Deus me livre. Nem ninguém, se for possível. Mas isso mostra que é mais rotina você responder. Agora, ontem, lá um primeiro-ministro de Israel está sendo condenado porque recebeu, aqui no Brasil, uma gorjeta, $200 mil. Bom, mas está sendo condenado. Né? Bom, o ex-presidente da França, Chirac, nosso amigo, seu, está sendo processado. Parou porque ficou gaga. Né? Mas, enfim, aqui não. Aqui você sabe das coisas. E, de alguma maneira, a sociedade recebe. Pessoas que são sabidamente fora da lei, dão entrevista à imprensa. E são promovidas pela uma coisa estranha, como se não fosse nada. Né? Isso é cultural. Não é domínio de um partido, é geral, é cultural. E não é só a quebra da lei, não é só daqueles que abertamente quebram. O vândalo quebra, o assassino quebra. Mas e os que não quebram, os que não são visíveis assim, e que aceitam essas pequenas desrespeito à lei, que é cotidiano. É cotidiano. Né? Olha aqui, vou dar um exemplo pessoal. Eu era professor nos Estados Unidos, em Berkeley. Bom, e eu morava lá no Rio, uma montanhazinha. Eu estava guiando o carro, eu estava atrasadíssimo, porque eu tinha que fazer uma conferência. Eu fui parar o carro no lugar que não podia. Veio uma senhora e me disse: o senhor está preso, porque a Constituição daqui falou na Catalinari em cima. Filha, quando ela viu que eu era estrangeiro, me liberou. Mas aqui, imagina se algum de nós vai, porque vê um carro que está estacionado no meio-fio, vai lá mandar prender ou denunciar. Não vai, porque nós aceitamos a transgressão. Isso que é o problema. Isso é cultural. É mais difícil você mudar a cultura do que mudar a instituição, a lei. Né? Porque você aceita, é nesse sentido que eu estava dizendo. Tá bom?